E melhorá-los. Eu não vou ficar aqui, principalmente por esse resultado, abrindo uma situação de, olha, eu preciso disso, daquilo. Não, jamais farei isso. Eu confio no elenco que eu tenho. Aconteceu um resultado, nós temos que assimilá-lo, mas, acima de tudo, nos incomoda e com esse incômodo, trabalharmos para que corrijamos tudo aquilo que tenhamos observado. Eu acho que isso é o fato mais importante. O Dorival Júnior está se preparando para uma temporada sem grandes reforços, sem grandes investimentos. Aliás, ele cita a permanência do Rony quase uma contratação como grande reforço. Mas eu vi no Twitter, Christian, uma nota da nossa colega, Nádia Mauad, dizendo que mesmo depois do acerto, o Mário Celso Petralha ainda teria oferecido o Rony ao Palmeiras. Esse negócio precisa parar uma hora, né? Uma hora... Ricardo, você acerta com o jogador e aí continua oferecendo? O Atlético uma hora vai precisar decidir que o Rony é jogador dele, né? O Barreto, a gente até falou no Globo Esportivo, né, na sexta-feira, na Rádio Globo, que a novela tinha gerado um spin-off. É verdade. Depois a novela Rony, que em tese terminou com o final feliz de ele ficar no Atlético. Ontem o Rony jogou, obviamente, com um contrato em vigor, ele tem um contrato em vigência com o Atlético. O Atlético quer estender esse vínculo até 2023. Só que aí, estendendo o vínculo, Barreto, são dois caminhos. E aí, possivelmente, é o que o Mário Celso Petralha está pensando. O Mário Celso Petralha, que não veio a Brasília, ele ainda está em recuperação dos problemas que teve ainda no ano passado e ele não pode fazer viagens longas e por isso não veio aqui a Brasília. Mas, sim, há uma possibilidade de o Atlético renovar com o Rony e negociá-lo. E aí o torcedor vai ficar completamente maluco, né? O que o Atlético está querendo fazer? É que o Atlético sabe que aí pode haver uma negociação mais vantajosa. Mas o Dorival Júnior recebeu a informação durante a semana passada que o Rony ficaria. Essa é a informação que o Dorival Júnior recebeu da diretoria do Atlético. Mas nada foi assinado e essa possibilidade citada pela Nádia não é nada impossível de acontecer por tudo que a gente está vendo do Atlético nos últimos dias. Vamos rodar aí o que o Dorival Júnior tem à sua disposição nesse momento, numa comparação com o que era o grupo comandado pelo Thiago Nunes, né? O Mansur citou a perda de uma espinha dorsal. Não tem mais. O Léo Pereira começou ontem. Esse é o time que começou e o Christian falou que tem uma possibilidade de negociação do Robson Bambu, então quer dizer que pode ser essa a zaga, né? Para a temporada. E no meio ele não tem o Camacho e o Bruno Guimarães. Camacho e Bruno Guimarães. Mas o Pedro Henrique, que era opção do Thiago Nunes ano passado. E como a gente está comparando com a final da Copa do Brasil, já é o time sem o Renan Lodge. Já é sem Renan Lodge, que saiu no meio do ano. E o Marco Ruben na frente, tá na final da Copa do Brasil, não está mais. O Rony está nos dois times, mas a gente não sabe se vai estar no próximo. Até quando, né? Até quando ele vai estar nessa escalação aí. De fato, é um time que muda de característica, né? E perde algumas peças fundamentais. E o Atlético tem um grupo pesado na Libertadores, né? Peñarol e Colo-Colo, além do Jorge Wilstermann. Então, assim, você não vai ter uma primeira fase ali tranquila para você ir ajustando o time para chegar no mata-mata. Já vai ser pauleira desde o início da competição. Muito bem. Cristian, obrigado pela participação então no Redação de hoje. Você quer completar? Não, só para fechar então, em cima disso que o Pedro falou, o Atlético vai tentar fazer contratações ainda para esse início de fase de grupos da Libertadores. Num dado momento do início da temporada, pensou-se em ver como iam andar as coisas na Copa Libertadores, mas agora ficou muito claro que o Atlético precisa dessas contratações. São 15 dias, né? A estreia na terça da outra semana, no dia 3, depois da terça de Carnaval, o Atlético enfrentando o Colo-Colo lá em Santiago. Só digo uma coisa, Barreto, o impacto da derrota foi mais até pela forma que o Atlético jogou, principalmente no primeiro tempo, quando se viu totalmente envolvido e, como me disse um integrante da comissão técnica, nós não fizemos o que a gente sempre faz. A gente sempre encarou o Flamengo sendo agressivo.
Hoje a gente não fez isso. Esse é o resumo da comissão técnica do Atlético após a vitória do Flamengo na Supercopa. Aliás, se não me engano, ontem o Flamengo empatou o saldo de gols do confronto histórico com o Atlético, né? O Atlético levava vantagem sobre o Flamengo, vantagem de 3 gols. A vitória de ontem, né, zerou o saldo do confronto. Sempre foi um adversário muito difícil para o Flamengo, o Atlético. Mais uma vez, então, obrigado ao Christian. Vamos começar a rodar aqui as entrevistas agora do lado do Flamengo. O Jorge Jesus andou sendo acusado de arrogante, por causa da entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense. Pegou lá o copyright da expressão do Bruno Henrique, falou em outro patamar. Eu confesso que, assim, particularmente, só me incomodou o momento em que ele ficou perguntando sobre o regulamento do Campeonato Carioca. Porque um treinador só pergunta isso numa entrevista coletiva por deboche. Por deboche, claro. Ele não pode estar ali, né, querendo pedir informações aos repórteres. A comunicação, a gente trabalha com ela nem sempre é o que... Ela, por vezes, pode ser o que você quis dizer, mas também é o que o outro entende. E quando muita gente entende de uma maneira... É bom você para pensar você em como é que você refletir está sobre o passando seu a tom, mensagem, né? É. Sobre a forma de passar a mensagem. Agora, com relação ao outro patamar, eu não sei se eu vejo isso como arrogância. A questão é quando você pega a declaração e coloca no contexto. Ali ele tinha terminado um Fla-Flu, em que ele tinha tido 60 minutos de amplo domínio e tinha terminado o jogo desconfortável. Isso é um fato. A sensação que aquela declaração deu parece aquela coisa de criança que diz: eu não estou brincando, é você que está brincando. Eu acho que ficou o problema. Esse campeonato é importante para você, não é para mim. Eu tô muito acima disso. Foi, no mínimo, deselegante, para não dizer desrespeitoso com o adversário, sob o ponto de vista do que se espera de um comportamento de desportividade, que envolve o respeito ao oponente. Eu achei que ali ele cruzou a fronteira da deselegância. Acho que o que mais me incomodou foram as citações ao Fluminense. Quando ele cita várias vezes na entrevista o Fluminense. Jogou o Fluminense no Campeonato Brasileiro? Quando ele dá o nome, eu quero ver se eles não vão ser campeões e tal, não vão brigar pelo título brasileiro, isso me incomodou um pouco. Eu acho que ele poderia falar de uma maneira mais abrangente em relação a todos os clubes do Brasil. A gente está diferenciado, tem 2 ou 3 ali que brigam com a gente, mas a gente está em outro patamar, porque de fato o Flamengo está em outro patamar. Ele não falou mentira. Agora, a forma com que ele colocou, pareceu de fato um pouquinho de arrogância. Bom, e aí é claro que os repórteres voltaram a perguntar se o Flamengo está em outro patamar, né? Fizeram isso no pré-jogo e no pós-jogo. Então, vamos ver qual foi a resposta. Mais um título que este time ganhou e por isso, volto a dizer, porque é que o Flamengo, em termos de objetivos, está noutro patamar. Volto a dizer, em termos de objetivos, está de outro patamar. Ainda bem que você fala em patamar, é porque concorda que os objetivos do Flamengo são diferentes, mas não deixa de ser uma equipa igual a todas as outras que estão no Brasil, que nós respeitamos muito, e aí estamos no mesmo nível que eles, mas naquilo que é os objetivos desportivos, felizmente para nós, não estamos, não é? Estamos noutro patamar. O Jorge Jesus disse que não lê os jornais brasileiros, não acompanha os programas esportivos, mas de alguma forma chega para ele. Outro tom. E a entrevista... Porque ali ele fez questão de dar uma explicação. Está na cara que ele soube, de alguma maneira... Não pegou bem. Qualquer que seja. Alguém pode ter passado um clipping para ele, alguém pode ter chamado para conversar. Sim, sim. Mas ele entendeu que a declaração do Fluminense foi... a declaração na entrevista coletiva pós-jogo contra o Fluminense... Pós-Fla-Flu. Foi recebida com um estranhamento, né? E acho que não foi só por vocês na imprensa, não. Acho que o público em geral sentiu um pouco. Claro. Né? E ali ele quis deixar as coisas um pouquinho mais claras. Incomparável, né? O tom de uma declaração com outra. Sim. Ontem o tom muito mais ameno. Claramente que quer contornar. E de fato, assim, quando ele fala em outro patamar, qual é o outro clube no Brasil que está entrando, pode até vir a acontecer, mas qual o clube que inicia a temporada de 2020 pensando em ganhar todos os títulos que vai disputar? Agora uma coisa, né? Em termos de comunicação, e como disse o Mansur, às vezes o que mais pega não é o que foi
muito pensado, né? Porque a expressão outro patamar saiu de um momento de raiva do Bruno Henrique. Aí sim, um deboche claro após o jogo contra o Vasco. E não sei, deboche me parece que assim é quando você está mais no controle, sabe? Eu acho que ali era uma reação meio irritada, meio agressiva. Dar uma resposta até um fato no campo, né? No campo não foi um outro patamar. No campo, aquele jogo entre Vasco e Flamengo, exatamente. 4-4. E a necessidade do Bruno Henrique ali de, na saída, dar uma resposta para a torcida. E o Bruno Henrique teve uma carga emocional naquele jogo, porque ele fez o gol que ele achou que era o que tinha resolvido tudo, fez um negócio assim, né? Isso. Acabou. Fim de papo e não tinha acabado ainda, o Ribamar empata o jogo. Aí vocês da imprensa vão botar o microfone em quem? No Bruno Henrique, né? Ele é que virou o personagem, não tem jeito. A gente procura realmente quem é o cara que vai, né? Que está no olho do furacão. E aí me pareceu que no meio daquela irritação ele tirou essa da cartola, porque assim, é uma expressão corriqueira, né? Não é uma expressão que o Bruno Henrique tenha criado. Outro patamar, muita gente fala. Já existia antes do Bruno Henrique. Mas como ficou muito forte naquele momento. Só que agora e a partir dali, né? E agora está vinculado ao Flamengo. Claro. E a partir dali, não necessariamente que o Flamengo tenha arrancado depois do empate contra o Vasco, mas foi muito próximo da conquista dos títulos. Né? E aí o outro patamar ficou associado ao que é esse Flamengo aí, né? Vamos ouvir o Gabigol também, ele falando sobre o... Patamar. Não, sobre o Mister, no caso, sobre o Jorge Jesus. Não vou puxar o saco não, hein? Vou falar a verdade. Não, acho que praticamente todo, né? Obviamente que, como ele disse aqui há pouco, não adianta ter dinheiro, jogadores qualificados, se você não saber potencializar eles, né? Então, mesmo em clubes fora, acontece bastante isso, de ter grandes jogadores e a equipe não conseguir títulos, não conseguir vitórias. Eu acho que o Mister tem feito um trabalho especial, um trabalho maravilhoso, como há tempos não se via no Brasil. E dá para ver que todos os jogadores que chegam acabam melhorando e também tirando isso, né, o ser humano que ele é. Então, acho que, como ele falou, a gente tem um líder e para onde ele for, a gente vai atrás. O Gabi